Está conosco mais uma vez o secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Álvaro Camilo. Coronel, bom dia para o senhor. Gali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla. Vamos lá falar novamente sobre as nossas Pois estradas. vou fazer a pergunta que obviamente está na cabeça dos nossos ouvintes. Ontem, o governador autorizou o uso da força da tropa de choque contra esses fechadores de estradas. De fato, a gente viu isso acontecer em algumas rodovias, mas hoje eles estão lá novamente. Por quê? Está se perguntando o nosso ouvinte, Coronel. Porque tem meia dúzia de pessoas que não entendem a necessidade do cidadão de ter uma vida normal. São alguns aguaceiros que estão atrapalhando aí a vida de muitos caminhoneiros e, infelizmente, também alguns caminhoneiros que entraram nessa onda. O momento de se manifestar já passou. Então, Megali, nessa noite, até essa noite, nós aplicamos 183 mil, multas, 183 multas de R$100 mil e mais 212 multas de 5.800. Isso vai acabar refletindo um pouquinho na vida dessas pessoas. Agora, a ideia agora de manhã é focar na Castelo Branco, que é o maior problema realmente. A maioria do estado está melhor. Nós fizemos 177, se não me engano, desocupações desde o início, principalmente essa madrugada. A maioria dos lugares saíram pacificamente. Em 8 desses lugares, infelizmente, teve que usar ação de choque, com munição química para retirar. E agora, pela manhã, a PM já está a caminho de alguns locais para fazer de novo as ações e retirar. E desta vez vão com a missão, inclusive, de prender as pessoas que se recusarem. A dificuldade grande quando as pessoas perguntam, por que não age, por que retira todo mundo, por que já não chega lá prendendo todo mundo, ou jogando munição. A gente tem que entender que são pessoas, não são, a maioria dos que estão, apesar de ser ali baderneiros, não são infratores da lei, precisa prever muito São a sim, ação. Coronel. Estão infringindo a lei. No momento em que passaram a infringir a lei, se tornaram criminosos. Vamos modificar um pouquinho a minha fala. Não são bandidos aí que estão matando pessoas por aí. Não estão matando, podem estar. Uma pessoa que precisa de uma hemodiálise, que precisa de remédio, que precisa de vacina, está sendo prejudicada. Diretamente não. Ninguém ali está apertando o gatilho contra ninguém. Mas indiretamente sim. Eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Não estou não, Coronel. Para mim, esses sujeitos são criminosos, são golpistas. Tem que ir imediatamente para a cadeia, como qualquer criminoso que esteja numa favela, por exemplo. Mas a vida de todo mundo tem que ser preservada também, inclusive do infrator da lei. Tá? E é assim que a polícia vai agir sempre. Ela vai agir defendendo a vida. Tá? E vamos agir da melhor forma. Por isso que a gente está estudando a forma de fazer, Megali. Nós não vamos ser irresponsáveis de tomar uma atitude que pode prejudicar mais as pessoas. Nós vamos tomar uma atitude decente para tentar desobstruir e levar aí uma vida normal para São Paulo, como a Polícia Militar nesses 200 anos sempre fez, como a Polícia Civil em mais de 190 anos sempre fez. Então é dessa forma que a gente vai agir. Tá? E tem gente agora que passou a madrugada estudando a melhor forma de fazer uma intervenção. E era isso que eu ia perguntar, portanto, Coronel. Era isso que eu ia perguntar, porque o senhor mesmo mencionou que se tratam de meia dúzia de pessoas, que não entendem que tem que sair da estrada. Para a polícia não é muito mais difícil dispersar um grupo de 100, de 200 pessoas? Qual é a dificuldade de dispersar um grupo de meia dúzia, como o senhor mesmo mencionou? É a forma de não prejudicar a integridade física dessas pessoas. Não é simples assim chegar lá e começar a bater em todo mundo. É diferente. Precisa agir com profissionalismo, precisa agir com responsabilidade. Tá? Mesmo porque cada policial que faz cada ação, depois é ele que vai sentar e responder pela ação que ele praticou, ainda que por determinação. Então isso vai ser feito com muita seriedade e é isso que nós vamos fazer hoje. Tá? A ideia é focar na Castelo Branco para ver se conseguimos desobstruir a única via que nós temos aí o maior problema pela quantidade de caminhões que existem lá. Tá? Então, a gente fala meia dúzia, é uma forma de falar, mas tem mais gente ali, eles estão em vários pontos e o comando da PM já está, inclusive, indo para o local lá para ver onde e como agir da melhor forma. Então, vamos agir sempre aí de forma responsável, mas a ideia é focar Castelo Branco e também a região de Paulínia ali por causa da distribuição de combustível. Então é isso que a polícia fará hoje e continuará na aplicação das multas e onde for necessário vai utilizar a força e a orientação hoje
como eu havia dito, é para prender aqueles que possam resistir a qualquer ação policial. E o que aconteceu entre ontem e hoje, Coronel, em relação a esse bloqueio na rodovia Castelo Branco? Porque houve, inclusive, a chegada da tropa de choque na Castelo Branco. Ela chegou a ser parcialmente liberada, mas eles voltaram a ocupar a pista. Qual é a grande dificuldade de liberação na Castelo Branco? A grande dificuldade é que são vários pontos, e aí, quando a polícia chega, eles saem, eles dispersam, né, porque acabam saindo da pista, inclusive, e depois vão para outros pontos. Não é um ponto só, não é só ali na frente, tem alguns pontos de bloqueio, e a ideia, a ação deles é quando a polícia chega, eles se dispersam e depois retornam. Então, hoje a polícia vai agir dessa forma, inclusive levando mais tropas, se necessário, né, para poder fazer frente a esse problema. Então, a dificuldade que quando a chegada da polícia, vocês observaram isso na própria TV ontem, todos saem, se dispersam e depois vão até para um outro quilômetro da própria rodovia ou retornam mais tarde. Então, é isso que que está sendo planejado hoje para evitar essa ida e volta dessas pessoas que estão se manifestando. Sejam caminhoneiros que saíram dos caminhões, sejam pessoas que estão ali interrompendo, que nem caminhoneiros são. Coronel, o senhor fez um balanço das multas aplicadas, né, nesse período. O senhor citou multas de R$100 mil. Essas multas mais altas foram aplicadas? Foram identificados os donos desses veículos, é isso? Para cada um deles foi feito o boletim de ocorrência, o dono do veículo ou o caminhão que está parado lá pela placa e pelo chassi. Essas multas agora serão encaminhadas para a Procuradoria-Geral do Estado, que vai providenciar o acionamento aí para o pagamento. Ela não é uma multa normal de trânsito que faz no talão, né? Ela simplesmente foi feita ali a anotação e vai ser enviado aí para a nossa Procuradoria para agir contra esses que desrespeitaram a lei. Coronel, para a gente finalizar, queria saber do senhor em relação a se há alguma investigação ou informação por parte da polícia de quem estaria financiando esses manifestantes ou dando suporte, inclusive levando comida para que essas pessoas permaneçam por tanto tempo na estrada. Já há informação, indícios, elementos em relação a isso? A polícia já viu, já identificou, flagrou isso? Na realidade, estamos identificando todas essas pessoas que estão ali na frente e também possíveis organizadores. Não só a Polícia Civil, mas também a ajuda do Ministério Público. A ideia é identificar realmente, entendemos que sim, deve ter alguns organizadores por trás disso, fomentando que essas pessoas, né, lógico que no Brasil todo deve ter, porque isso está acontecendo em todos os estados brasileiros. Mas aqui em São Paulo, o Ministério Público e a Polícia Civil estão investigando para chegar nessas pessoas e serão responsabilizados. Inclusive, esses podem ser responsabilizados até com multa, se for o caso, por causa de ter feito essa ação ou organizado essa ação. Existe, então, esse trabalho de investigação. Não gostaria de entrar em detalhes nesse momento, mas posso garantir para vocês que está em andamento. Muito bem, conversamos com o Coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Que bom seria se amanhã a gente não tivesse mais necessidade de falar desse assunto. Tomara que a Polícia Militar consiga dispersar esses criminosos que fecham a rodovias já há 3 dias, né? 3 dias. São 3 dias, desde domingo. Coronel, obrigado pela entrevista, bom trabalho para o senhor. Megali, eu agradeço e lembro que as outras também demoraram alguns dias, 2010, 2018, né? E a polícia vai agir, Megali, sempre com muito profissionalismo, com responsabilidade, pensando na integridade física das pessoas. E às vezes não é exatamente o que as pessoas gostariam de ver naquele momento, mas é a forma mais correta de agir contra problemas grandes, como é esse que o Brasil está enfrentando agora. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. Obrigada, bom feriado.